Gojo é um vagabundo sem amigos, quem evita as enxadas para fazer seus cosplays para suas bonecas em casa, mas quando a garota cosplayer mais popular descobre suas habilidades de ação de fantasias, ela pede a ele para fazer cosplays para ela, e promete retribuí-lo com métodos impertinentes. Borracha parece sair por aqui desde que ele era pequeno. Gojo se apaixonou pela Hina, bonecas feitas por seu avô Kyoru, e queria fazer apaixonadamente bonecas Hina, assim como ele, mas quando ele compartilhou seu interesse com seu amigo de infância, ela o chamou de canalha por gostar de coisas femininas, que o deixou inseguro sobre sua paixão. No presente, Gojo acorda daquele pesadelo, ainda tendo a dor persistente anos depois. Naquela manhã, ele desce as escadas para ajudar seu avô com o café da manhã. E o velho pergunta a Gojo se ele começou a expandir os domínios cremosos das meninas para se preparar para o futuro. E Gojo, enquanto envergonhado, garante a ele que ele está batendo palmas mais corpos do que Sakuna durante o incidente de Shibuya. No entanto, a caminho da escola, Gojo enfrenta a dolorosa verdade de que ele é um perdedor solitário, que não podem fazer amigos mais tarde enquanto zoneiam na aula. Ele pensa em como sua paixão por bonecas isola-o, como ele passa muito tempo focado nisso. De repente, uma garota loira chamada Marin vem voando e acidentalmente bate a cabeça em sua mesa. Seus amigos rapidamente correr para ver como ela está, mas ela se vira para Gojo e pede desculpas para a perturbação. Enquanto ele está confuso que ela fala com ele mais tarde, Marin e seus amigos fofocam sobre algo que aconteceu no dia anterior, onde algum simp tentou risap Marin e misture seus melões, mas quando ele zombou do amor dela por anime, ela o assou chamando de pequeno perdedor de picles. Seus amigos questionam se ela é muito dura, mas Marin permanece firme, dizendo que ela não suporta pessoas que zombam dos outros. Tereses ouvindo esta conversa de Gojo não pode deixar de se relacionar. Ele segura o braço com força, pensando na sorte de Marin ter pessoas que a aceitam. Ao contrário dele, depois da escola, Gojo fica sozinho para limpar a sala de aula, pois que os outros alunos saíram. Suas tarefas de limpeza, enquanto arruma a porta, se abre e Marin entra, começa a ajudá-lo a limpar. E o deixa confuso. Marin pergunta onde todos os outros foram, e quando ela ouve, todos eles abandonaram seus deveres, ela está claramente irritada. Gojo diz que não se importa, mas Marin discorda e diz a ele que ele não deveria deixar as pessoas pisarem nele, mas deve expressar como ele se sente. Deixando-o atordoado alguns dias depois, Gojo corta os dedos enquanto costura, ainda pensando nas palavras de Marin. Só então ele percebe que a máquina de costura não está mais funcionando, então ele vem com uma solução. No dia seguinte, depois da escola, ele pega emprestado a máquina de costura da sala de economia doméstica, traz uma de suas bonecas com ele. De repente, Marin entra, surpreendendo o tanto que ele quase deixa cair sua boneca. Ele mergulha rapidamente para salvá-lo e se prepara para ser ridicularizado, mas quando ele olha para cima, ele vê Marin surpreso que Gojo sabe costurar e pergunta onde ele aprende. Então ele diz a ela que sua família dirige uma loja de bonecas Hina. Curioso, Marin pede para ver a boneca que ele está segurando. Quando ele entrega, ele elogia como fica lindo. Gojo está surpreso. Como ninguém nunca disse algo legal sobre seus interesses antes, ele diz a ela que só pode fazer roupas, não bonecas em si. Mas quando Marine ouve isso, ela desabotoa o uniforme, dizendo a Gojo para se virar. Ele imediatamente obedece, confuso sobre que tipo Johnny cenário de pecados está acontecendo. Quando ela estiver pronta, ela se apresenta em um vestido preto simples. Gojo pergunta sobre isso, e ela entrega a ele uma foto de referência, explicando que ela está tentando recriar uma fantasia. Gojo imediatamente vê tudo de errado com ele e dá a ela uma crítica dura, chamando-a de lixo de design. Mas quando ele percebe Marin chorando, ele fica de quatro e pede desculpas por ser duro. Ela garante a ele que ela não está brava e explica que o vestido é sua tentativa de cosplay. Para ela, é a melhor maneira de mostrar amor por um personagem. É quando Marin tem uma ideia e pergunta a Gojo se ele pode ajudá-la a fazer roupas de cosplay. Movido por sua paixão e lembrando suas palavras sobre aceitar os interesses das pessoas, Gojo concorda em ajudar Marin. Está emocionado, começa a pular de alegria, enquanto Gojo assiste espantado que ele encontrou uma conexão com alguém como ela. Enquanto eles continuam falando, Marin revela o personagem que ela quer fazer cosplay, que é um personagem de um jogo onde garotas são espancadas por caras e fazer barulhos felizes. Gojo pede a Marin para repetir o que ela acabou de dizer, e ela orgulhosamente confirma. Ela é uma degenerada amante de capangas, quem joga jogos onde madrasta é passada. Marin o informa que é um sim de namoro sobre um cara que bate palmas mais garotas do que a contagem de corpos de Genghis Khan, e enquanto Gojo tenta o seu melhor para acompanhar, ele perdeu desde que ele nunca realmente jogou nenhum jogo. Ele assume que ela está brincando com ele, até que ele viu a expressão séria em seu rosto. Marin começa a falar sobre seu personagem favorito, Shizuku, e como ela gostaria de se tornar sua. Gojo está atordoado que uma garota gostaria de jogos como este, mas Marin insiste. Não importa se você é um cara ou
ou uma garota, contanto que você possa apreciá-lo atrás de uma porta fechada. Suas palavras lembram Gojo Odae. Seu amigo de infância o intou por gostar coisas femininas e sem hesitação, ele concorda em ajudá-los a se preparar para começar. E Marin saca um livro cheio de instruções. Ele está surpreso que ela tenha um guia para sua paixão, mas rapidamente percebe o quão burra ela é, que ela é incapaz de seguir as instruções. Então Gojo diz a ela que antes de começarem, você vai precisar de suas medidas. Mas como já é tarde, eles concordam em fazê-lo na segunda-feira. No entanto, no dia seguinte, a campainha toca. Quando Gojo abre a porta, ele está atordoado ao ver Marine parado lá. Ele pergunta como ela descobriu onde ele mora, e ela casualmente explica que ela pesquisou o nome dele no Google, e depois campou nos arbustos durante a noite. Gojo está claramente alarmado, mas ela o distrai com um bolo e entra como se ela fosse dona do lugar. Ela vai direto pro quarto dele, e quando ela vê seus pincéis, ela fica em uma posição que torna o Slim Jim de Gojo, quer se transformar em uma academia gorda, mas ele consegue enterrar rapidamente seus impulsos cremosos. Então ela diz a ele que eles deveriam começar tomando suas medidas, mas Gojo fica vermelho, beterraba, e sugere que ela encontre outra pessoa, explicando que o livro diz ele precisa medi-la em sua cueca. Marin desabotoa casualmente a camisa para revelar que ela tá usando um maiô por baixo, dizendo que não é grande coisa sem muita escolha. Gojo respira fundo e começa com a medição da cabeça, tentando manter as mãos firmes para evitar qualquer contato acidental, e Marine concorda em manter os olhos fechados para ajudá-lo, mas quando ela de repente os abre, Gojo ainda se joga no chão. Uma vez que ele se compõe, ele pede que ela se vire para medir os ombros. No entanto, ele fica confuso ao ver seus bolos de arroz e pergunta como ela não está envergonhada. Marin simplesmente diz que está focada em se tornar Shizuku, e isso significa seguir as instruções exatamente. Depois de ouvir que Gojo se dá um tapa, pede desculpas por deixar sua mente vagar e decide levar as coisas a sério. Ele toma todas as medidas básicas como um profissional e os escreve. Então Marine pede a ele para medir seus pés, dizendo que ela sempre tem problemas para encontrar o ajuste certo. Gojo se oferece para comprar uma cadeira para ela, mas Marin pula em sua cama e diz a ele: é a altura perfeita. Gojo entra em pânico, avisando-a de que ela está literalmente sentado em sua prole descartada, mas ela apenas relaxa mais confortavelmente. Enquanto ele ainda está pirando, ela coloca o pé no colo dele e diz a ele para acabar com isso. Gojo consegue terminar o trabalho, mas Marine pede a ele para medir seu busto. Gojo imediatamente diz que ela deveria fazer isso sozinha, mas Marin reclama que é difícil fazer com precisão sozinho, então levanta o cabelo e diz a ele para fazer isso com relutância. Gojo se inclina, perto o suficiente para ouvir seu batimento cardíaco, começa a suar para evitar que sua mente pense em bater palmas na bochecha. Ele imagina ter seu glize engolido por seus ex-feios, consegue obter a medida. Marin então diz: eles ainda precisam medir seu ponto de costura interna. Gojo imagina o que isso significa e se recusa. Marine insiste: é necessário obter o padrão do peito certo, mas Gojo aponta que ele basicamente está apontando para um alvo muito específico. Marin ri de como ele está envergonhado e decide fazer isso sozinha, mas quando ela diz a ele que são 7 polegadas, ele não pode deixar de imaginar algumas outras coisas que ele sabe que poderiam caber lá. O que você quer dizer com isso? Então Gojo se prepara para medi-la na costura, e desta vez ele diz a si mesmo para não ficar perturbado, mas assim como sua mão escova Marin, ela cora e se contorce um pouco, sentindo um formigamento em seu mollusco. Depois Gojo pede referências visuais do jogo para que ele possa desenhar o vestido corretamente. Ela entrega a ele 2 CDs e sorri de emoção. Gojo tenta se concentrar, mas seus olhos vagam por outro lugar e ele quase pinta as calças de branco. Naquela noite, Kaoru chega em casa e encontra Gojo colado ao jogo, procurando referências, enquanto Gojo está trancado para sua fantasia projeto. Kaoru fica surpreso pensando consigo mesmo quão cado Gojo está tomando notas para um jogo de meninas sendo espancadas. Naquela noite, Gojo sonha que ele finalmente terminou a roupa de cosplay de Marin e mostra para ela, mas então Marin se transforma em sua personagem e implora para ele bater barrigas com ela. Gojo acorda e percebe que está molhado, cheio de arrependimento e vergonha envergonhado. Ele diz à boneca Hina perto de sua cama para desviar o olhar, para que ele possa cuidar de negócios cremosos. Mais tarde na escola, Gojo teme enfrentar Marin, sabendo que ela estrelou seu sonho temático de Mia Khalifa. Assim como ele está pensando demais, Marin caminha pelo corredor. Todos se voltam para admirar o quão bonita e popular ela é. Os pensamentos de Gojo vagam para ela em um maiô, e ele luta para se controlar. Ele começa a procurar um lugar para se acalmar, mas Marin aparece e agradece por ajudá-la. No sábado, Gojo cora muito, imprimido por suas memórias, mas Marin apenas conversa com ele como de costume. Só então seus amigos aparecem do nada. Todos eles conversam com ele, mas quando eles veem sua reação real, eles se perguntam se deveriam deixá-lo sozinho, já que ele parece nervoso. Marin tenta manter as coisas legais
legais, mas, quando ela acidentalmente escova o braço dele com seus melões, faz com que o Twink suba. Então, seus amigos lembram que estão atrasados para a aula e vão embora, e Marin acena adeus. Gojo se sente aliviado por Marin tratá-lo normalmente, mesmo na escola, mas depois ouve alunos próximos perguntando se alguém como Marin namoraria um palhaço feio como ele. Na aula, Marin corre animadamente até Gojo, mas ele mente e diz que está ocupado e foge mais rápido do que sua garota. Quando ela vê que você está errado, pelo resto do dia Marin tenta falar com ele, mas ele continua evitando até o fim do dia escolar, deixando-a olhando um pouco para baixo. Enquanto Gojo tenta sair do campus, Marin finalmente o alcança e pergunta se ele quiser ir comprar materiais de cosplay, mas quando as pessoas começam a olhar como se ele fosse culpado de algum crime, Gojo diz que vai passar e foge. Ele se esconde atrás de uma cerca e calmamente pede desculpa por abandoná-la, apenas para perceber que Marin está bem ao lado dele. Ela diz a ele para não correr em primeiro lugar. Quando ela pergunta por que ele a está evitando, Gojo diz que eles deveriam falar quando não há ninguém por perto. Então as pessoas não pensam que estão perto. Marin apenas ri e diz que eles são amigos e que é tarde demais para esconder isso. Gojo está atordoado. Ele menciona os rumores de namoro, mas Marin não se importa e até o provoca sobre isso. Ela agarra a mão dele e o puxa em direção à loja. Eles chegam em uma loja de cosplay e Gojo mostra a ela seu esboço de ângulo da fantasia de Shizuku, fuzileiros navais. Impressionado ao ver que ele se esforçou tanto, eles decidem quais peças comprar e quais fazer. Primeiro eles escolhem tecido para o vestido, e enquanto Marine sugere um preto brilhante, Gojo explica que, já que Shizuku é mais elegante do que chamativo, o material deve ser mais espesso. Quando ele vê o preço, ele admite que não trouxe nenhum dinheiro, mas Marin diz a ele para não se preocupar e puxa um envelope cheio de dinheiro, encorajando-o a gastar o que ele precisa. Gojo hesita, mas concorda e eles continuam comprando. Depois de comprar tecido, Marin os leva a uma loja de perucas e Gojo fica surpreso com todas as opções e várias perucas. Marin aponta para as perucas pretas, mas Gojo sugere escuro, roxo, para combinar com a cor do personagem de Shizuku. Marin fica surpreso com o quanto ele sabe e ela ouve enquanto ele explica. A peruca precisa ser longa o suficiente para dar a ela o penteado certo. Marin admite, ela sempre escolhe as coisas erradas sozinha e diz que está feliz por ele ter vindo com ela. Naquele momento, o coração de Gojo aquece. A ideia de ser útil para uma pessoa real. Então eles vão a uma loja de lingerie para comprar ligas e meias. Gojo congela com medo de ficar muito animado, mas Marin o tranquiliza, que casais compram aqui o tempo todo. Ela o trata mostrando-lhe sua liga, mas Gojo implora para ela parar, dizendo que ele pode explodir se ela continuar, pois eles pegam uma mordida para comer. Uma mulher próxima os observa com inveja, desejando que ela fosse tão despreocupada quanto Marin e Gojo, mas quando Gojo começa a falar sobre as cenas assustadoras no jogo de Marin, todo o restaurante se vira para olhar com horror, pensando que Gojo é uma aberração total. Então, Gojo se oferece para levar todos os materiais de cosplay para casa e começar a fazer o padrão. Ele pergunta a Marin se houver algum lugar que ela planeja usar a fantasia e ela conta a ele sobre eventos de cosplay, onde as pessoas tiram fotos e as postam online. Ela mostra a ele uma garota chamada Sagina, quem faz cosplay de personagens, mas nunca vai a eventos. Enquanto ela continua exibindo as fotos, ela percebe que Gojo não está falando muito. Ele pergunta brincando se ele não encontra garotas de verdade atraente. Gojo explica que ele é filho único e a primeira vez que ele viu uma boneca Hina, ele ficou surpreso que algo tão bonito pudesse existir. Então, desde então, ele só usou palavras como lindo para coisas que são verdadeiramente especiais para ele. De repente, Marin vê uma barraca de comida, vendendo um bolinho de arroz gigante embrulhado em carne. Ela compra e começa a devorá-lo com alegria. Enquanto Gojo educadamente recusa sua oferta de dar uma mordida, a visão lembra que ele ainda deve a ela por ramen. Ele tenta pagá-la de volta, mas Marin diz que a comida é seu deleite. Ela diz a ele como ela está feliz, que alguém realmente jogou o jogo que ela recomendou e prestou atenção aos detalhes, e só isso a faz se sentir apreciada. Ouvir que Gojo é cado. De repente, Marin oferece a ele um pedaço da carne que ela está comendo. Ele se recusa a perceber que seria um beijo indireto. Marin de repente pergunta se Gojo pensa que está comendo como um porco gordo, e enquanto ele diz que não, seu rosto diz o contrário. Ela rapidamente começa a defendê-la comendo, dizendo que ela ainda vai caber no vestido muito bem. Gojo pergunta quando é o evento de cosplay. Marin diz que o próximo é em 2 semanas. Percebendo que ela está prestes a perder o trem, ela sai correndo, deixando Gojo em pânico, preocupado com o pouco tempo que lhes resta. Na viagem de trem para casa, Gojo: não consigo parar de pensar em como ele vai terminar vestido do fuzileiro naval em apenas 2 semanas. Ele se lembra de como Marin está animado para usá-lo, que o empurra para começar imediatamente, mas no fundo, ele sabe que ainda pode não ser tempo suficiente. Quando Gojo chega em casa, Kaoru
percebe que ele está de volta mais tarde do que o normal. Gojo pede desculpas explicando, ele perdeu a noção do tempo enquanto fazia compras com um amigo, mas Kaoru está feliz que Gojo tem amigos, mas quando Kaoru vê as meias, Gojo pegou o choque e o derruba no chão. Pensando que seu neto está usando, mais tarde no hospital, o primo de Gojo, Miori, entra correndo. Preocupado com Kyoru, Gojo garante a ela que não é sério, e só então Kyoru é dispensado. Miori sugere que ele fique na casa dela por 2 semanas para descansar. Gojo concorda que é o melhor. Promete trazer algumas roupas do Kaoru no dia seguinte, mas Kaoru está mais preocupado com seus pincéis de pintura. No caminho para a casa de Miori, Gojo se sente estressado com o que está enfrentando. Alguns dias depois, Marin descobre por que Gojo não estava na escola. Quando ela vê o quão preocupado ele parece, ela diz a ele para avisá-la se ele precisar de alguma coisa. Gojo agradece e diz que vai ficar bem, então Marin sugere que eles troquem informações de contato. Enquanto eles voltam para a aula, Gojo começa a entrar em pânico, percebendo que ele não tocou na roupa em 2 dias. Então Mari o lembra que as provas são na próxima semana, e Gojo não pode acreditar que ele esqueceu. Com a escola estudando e visitando Kaoru, ele se pergunta como ele encontrará tempo para terminar o vestido. Marin pergunta se ele está bem, e embora ele diga que está, ele sabe no fundo que está em sérios apuros. Naquela noite, Gojo recebe um telefonema de um visitante, quem quer fazer um tour pela Hina Doll Shop, já que é a única chance que eles terão. Gojo concorda em dar o tour, mesmo que isso signifique sacar mais de seu tempo. Após a ligação, ele se agacha oprimido. Não tenho certeza de como lidar com tudo isso. Aquela semana inteira, Gojo luta para equilibrar tudo, de visitar Kyoru, para liderar passeios, e, trabalhando na roupa de Marine na escola, Marine percebe o quão distante e sério ele se tornou, mas quando ela quer falar com ele, ele sai correndo antes que ela tenha a chance. Naquela noite, ela caminha até a casa dele, mas vê que está escuro e quieto. Supondo que ela não esteja em casa, ela se afasta tristemente para comer macarrão sozinha. No entanto, dentro de casa, uma bagunça completa, e Gojo deita no chão. Completamente drenado, ele não dormiu, e a roupa está longe de terminar. Ele se lembra de perguntar a Kaoru uma vez, porque ele sempre trazia seus pincéis, e Kaoru disse que vai mesmo um dia sem ele, o deixaria enferrujado. Gojo não pode nem lembre-se da última vez que ele tocou seus próprios pincéis, e ele começa a duvidar de si mesmo, perguntando se ele realmente tem o que é preciso para fazer Hina. Bonecas como seu avô, o vestido inacabado aumenta sua frustração, e memórias dolorosas de ser chamado de rastejar por um amigo de infância vir inundando de volta. E Gojo começa a chorar. Ele então se lembra de perguntar a Kyoru se ele já se cansou de fazer bonecas todos os dias, mesmo que ele amasse. Kyoru disse a razão pela qual ele poderia passar por dias difíceis foi por causa de seu amor por isso. Ele até mostrou a Gojo um álbum de fotos cheio de clientes felizes, para lembrá-lo que ele faz o que faz. Pensando em como Marine ficará feliz no vestido, dá força a Gojo, ele enxuga as lágrimas, amarra sua bandana e volta ao trabalho. Então no dia anterior ao evento, Marine está surpreso que Gojo realmente terminou o vestido. Gojo diz que ela poderá comparecer ao evento depois de tudo, mas Marine revela que ainda nem tinha escolhido um evento e que ela estava esperando até que ele terminou a roupa primeiro. Enquanto Gojo está aliviado por não ter arruinado nenhum plano, Marine começa a chorar. Percebendo que Gojo tem se esforçado, tão difícil para ela sem nunca dizer nada, ela pede desculpas por não saber o que ele estava passando, e Gojo diz que é parcialmente culpa dele também, enquanto ele continuava trabalhando sem dizer a ela o quão difícil era. Enquanto Marine enxuga as lágrimas, Gojo sugere que ela experimente o vestido para que ele possa verificar o ajuste. Marine hesita, apontando o quão exausto ele parece, mas Gojo insiste que vê-la feliz é tudo que importa. Marine sorri em meio às lágrimas, promete usar o diabo fora do vestido. Gojo ajuda a pentear o cabelo para trás, prepara a peruca. Eles discutem o estilo de maquiagem de Shizuku e planeja como recriar o visual. Gojo puxa alguns cílios postiços e Marine o provoca, perguntando se eles pertencem à sua mãe bebê escondido. Gojo explica que eles são para as bonecas Hina, que exigem mais cuidados do que as pessoas pensam. Gojo animado. Ações. Como artesãos qualificados podem identificar o fabricante de uma boneca apenas pela sobrancelha, e diz que espera poder fazer bonecas como seu avô algum dia. Marine diz a ele que tem certeza que ele pode, e o sorriso de Gojo faz seu coração pular uma batida. Eles voltam para a maquiagem, e Marine tira a roupa para vestir o traje. Quando ela chama Gojo de volta, ele está atordoado, como ela se parece exatamente com a versão dos sonhos de Shizuku. Ele uma vez imaginou Gojo, diz a ela que ela parece perfeita, e Marine agradece por tornar seu sonho realidade. Gojo pergunta a Marine como é o vestido, e ela menciona que embora se encaixe, ela não pode realmente levantar os braços. É quando Gojo percebe, ele esqueceu de considerar quão bem ela seria capaz de se mover nele. Marine então dá à sua física Digo um salto curioso, e fica chocado com o quão bem ele acertou as proporções. Ela também é surpreso que a saia é o comprimento perfeito.
efeito. Para mostrar a degeneração de sua personagem, Marin fica tão animado que ela implora Gojo para tirar fotos dela. Ele concorda e começa a tirar algumas fotos, mas diz a ela que eles se parecem com Marin, brincando de se vestir já que ela está fazendo cosplay. Ele sugere, ela faz algumas poses que combinam com o personagem. Marin concorda e escolhe um fundo cinza para as fotos. Ela tenta capturar a expressão sombria de Shizuku, mas continua sorrindo, que ela está se divertindo muito. E está se divertindo muito. Quando ela tenta novamente, ela consegue ficar no personagem, que surpreende Gojo. Ele a elogia e tira mais fotos até ficar satisfeito. Quando ela olha as fotos, ela está emocionada e rapidamente configura uma conta para publicá-los na internet. Naquele momento, ela decide que quer participar do evento de cosplay e convida Gojo para ir com ela. No dia seguinte, eles chegam ao evento e Marine é surpreendido vendo todos os cosplayers lá e é ainda mais sensacionalista vendo todos os cosplayers que ela é fã. Ela agradece Gojo novamente por ajudar a fazer sua estreia acontecer, mas ele está muito distraído com a multidão. Para se concentrar, Marin percebe e pergunta o que há de errado. Gojo admite, ele se sente estranho por estar cercado por tantas garotas e parece que todos estão olhando para ele. Marin brinca que eles provavelmente estão apenas olhando para ela. Traje incrível, mas Gojo acha que é porque ele está mal vestido. Para animá-lo, Marin brinca agarrando seus enredos e mexendo-os, então o arrasta para a praça principal, onde mais cosplayers estão tirando suas fotos. Lá, um cara aleatório com uma câmera a reconhece como Shizuku e animadamente pede uma foto. Marin está emocionado com a atenção e concorda. Gojo dá um passo para trás para dar espaço a ela, e ela facilmente muda para o personagem, posando graciosamente para a câmera. Depois ela até tira uma selfie com o fotógrafo. Fica perturbado por estar tão perto dela. Mais fotógrafos começam a fazer fila para tirar sua foto. Depois de ver seu cosplay de primeira linha, Gojo a observa aproveitar a atenção. Enquanto pessoas de todos os tipos andam fantasiadas, caras vestidos de garotas, garotas vestidas de caras, e bate nele. Como todos são livres para se expressar, como seus personagens favoritos. Quando ele volta para Marin, ele se sente orgulhoso de tê-la ajudado a chegar aqui, mas então a realização afunda. Como agora que ele manteve sua promessa, ele pode não passar tempo com Marin assim de novo. Ele percebe que, se Marin não tivesse sido tão aberto e entusiasmado, ele nunca teria acabado em situações como sair depois da escola, ou ter uma garota em seu quarto pela primeira vez. Calmamente aprecia cada momento como um sonho passageiro. Só então Marin olha e dá a ele um grande sorriso. Faz seu coração pular uma batida. Ela corre até ele com entusiasmo e diz que está feliz por ele não ter escapado, mas de repente ela admite que sua fantasia está desmoronando. Gojo pergunta o que há de errado e Marin confessa, ela usava 2 sutiãs especiais para combinar com a figura de Shizuku, e agora seus melões estão prestes a explodir. Ela também reclama que o tecido grosso é muito quente, e ela está começando a superaquecer. Gojo percebe que foi seu erro grave. Como foi ele quem escolheu o material mais pesado, eles entram para esfriar e parar em uma escada. Marin diz que não pode ir ao vestiário, e Gojo entrega a ela um adesivo de resfriamento e oferece-lhe uma toalha para limpar o suor. Marin desamarra sua gravata, revelando os filhotes gêmeos todos os homens desejam, e ele desvia o olhar perturbado. Ele verifica online para obter conselho e vê sugestões para remover roupas pesadas para evitar insolação. Marin, imperturbável, pede a ele para descompactar o vestido um pouco. Para ajudá-la a esfriar, Gojo hesita, mas vendo como ela está estável, ele trava o E, puxa o zíper ligeiramente para baixo. Marin faz barulhos felizes em alívio, e Gojo fica mais vermelho que um tomate. Ela então pede a Gojo para limpar as costas, e Gojo faz o que ela pede, mas quando ela começa a gritar de alívio, ele diz a ela para diminuir o tom. Antes que alguém pense que Gojo Jr. está sendo criado, ele levanta o short dela para deixar a brisa entrar, e garante que ela está usando os shorts reais por baixo, e Gojo promete fazer mudanças no vestido mais tarde, para consertar o problema de calor antes de sair. Marin diz que tem uma última coisa a fazer. De volta à praça, ela encontra a mulher com quem ela falou antes, e pede desculpas por fugir. Ela posa para uma rodada final de fotos, e a mulher agradece e começa a tirar fotos, mas só então o vento levanta a saia de Marine. Assim que o flash dispara, a mulher entra em pânico, e promete deletar a imagem, mas Marine só se preocupa em conseguir onde ela está olhando para a câmera. Após o evento, Marine e Gojo embarcam no trem para casa. Marine agradece novamente por todo o seu trabalho duro, e Gojo agradece por um dia tão inesquecível. Ele começa a parecer um pouco triste, pensando que isso pode ser o fim de seu tempo junto, mas então, para surpresa de Gojo, Marine pergunta a ele quem ela deve fazer cosplay como próximo. Pensando que era apenas uma coisa única, Gojo pergunta a ele se Shizuku não é suficiente. Marin ri, e diz a ele que ela tem muitos personagens favoritos. Enquanto ela divaga sobre eles, Gojo começa a sorrir novamente, percebendo que ele continuará a sair com ela. Marin pega sua expressão e o provoca sobre isso. Gojo admite que ele
Ele está ansioso para trabalhar com ela. Novamente, Marin sorri e diz que vai até comprar um manequim para ele para ajudar. Ela se vira para mostrar a ele um exemplo de mas vê que ele já está meio adormecido. Depois de todas as noites que ele tirou, Marin começa a falar sobre o quanto ela se divertiu, mas Gojo mal consegue manter os olhos abertos. De repente, pouco antes de ele cochilar, Gojo olha para Marin vendo a Jisoo em sua fantasia de Shizuku e ele diz que ela é linda. Marin congela e lembra que Gojo disse uma vez, ele só usa a palavra linda para coisas verdadeiramente especiais para ele. Suas palavras deixaram seu rosto vermelho brilhante. Quando ela percebe o que ele acabou de dizer a ela, o tempo todo ele está dormindo pacificamente ao lado dela. Mais tarde, eles voltam para a casa de Gojo. Marin se oferece para lavar a peruca desde que a usou e Gojo lê as instruções de cuidado em voz alta. Enquanto Marin segue cada passo, enquanto ele passa pela lista, Marin percebe que é surpreendentemente fácil. Ela se vira para contar a ele, mas congela quando o vê e ele começa a vê-lo sob uma luz diferente agora. Como um homem poderia expandir seu domínio melhor do que o outro. Gojo sempre poderia, entretanto, Miori está levando Kyoru para casa, brincando, provocando sobre como ele desmaiou. Ela brinca que é normal para adolescentes, como Gojo para começar a usar meias de meninas por seus materiais Guni. Quando Kyoru finalmente entra em casa para seu choque, a primeira coisa que ele vê é Gojo cumprimentando-o, enquanto segura um vestido muito revelador, seguido pelos gritos de Marin e Kaoru. Pensando, as paredes de alguém foram pintadas de branco enquanto ele estava fora. Depois Kaoru pede desculpas por gritar, e Gojo garante a ele que eles não estavam fazendo nada estranho e Kaoru acredita nele. Quando o velho vê o vestido, ele elogia Gojo por seu trabalho brilhante e Gojo humildemente admite que ainda tem muito a melhorar. Quando os dois começaram a inspecionar o vestido, mais de perto Marin os observa em silêncio. E é aí que bate nela que ela está completamente apaixonada por Gojo Ache e quer que ele tenha seus filhos. Ela começa a se mexer de como ele é fofo enquanto conversava com seu avô, até que de repente, seu estômago atrai com um resmungo alto. Gojo pergunta se ela está com fome e Kaoru a convida para ficar para jantar naquela noite. Marin devora alegremente a comida de Gojo e o elogia por ser incrível na cozinha. Gojo explica que teve que aprender a cozinhar desde que seus pais faleceram há muito tempo e Marine diz que ela está no mesmo barco. Ela revela que sua mãe tocou na grama abaixo da doença e o pai dela teve que se mudar para trabalhar, então ela vive sozinha preocupada. Kaoru pergunta se ela está comendo bem. Marin garante a ele que ela é e prova isso mostrando-lhes uma foto de um prato extremamente ruim de comida não saudável. Gojo parece levemente traumatizado. Enquanto Kaoru pergunta se ela está bem, Marin ri e diz, ela bebe leite e iogurte todos os dias. Mas Kaoru insiste que ela se junte a eles para as refeições com mais frequência e ela concorda em fazê-lo depois do jantar. Gojo a leva até a estação e pede desculpas por mantê-la fora até tarde. Mas Marin garante a ele que ela se divertiu muito. Quando eles estão prestes a se separar, enquanto curava Marin timidamente a cena para ele, adeus, e foge com um grande sorriso. Na viagem de trem para casa, Marin se pergunta por que ela se sente tão inquieta. Ela se lembra quando Gojo disse ao avô que eles não fizeram nada inapropriado e começa a se perguntar o que aconteceria se eles fizessem algo estranho. No dia seguinte, uma garota corre em direção à loja de Kyoru sob a chuva torrencial para se abrigar. Quando Kyoru a vê encharcada lá fora, ele assume que ela deve ser uma das amigas de Gojo e a convida para entrar mais tarde. Gojo chega da escola, Kyoru diz a ele que ele está saindo e que um amigo está esperando por ele. Gojo está confuso. Como ele só tem um amigo e Marin está no trabalho, ele entra em pânico, pensando que isso poderia ser uma invasão, corre para verificar. Quando ele abre a porta do banheiro, ele encontra um estranho sem sua armadura de enredo. Ela escorrega em um pouco de água e cai, acidentalmente mostrando a ele que os homens vão para a guerra. A visão lembra Gojo de quando uma vez ele perguntou ao avô por que suas bonecas Hina não tinham cabelo, e Kaoru explicou que as cabeças são feitas separadamente, por isso que as bonecas eram tão lisas quanto essa. Garota misteriosa depois de se acalmar, Gojo pede desculpas ao estranho melão de papelão. Pergunta o que ela está fazendo lá. Ela quer saber se é ele quem faz as fantasias, e Gojo assume que ela está falando sobre as bonecas Hina. Fantasias. Gojo pega um caderno e pergunta seu nome e escola. Ela se apresenta como Sajina, e Gojo fica chocado ao saber ela é realmente mais velha que ele. Ele diz que ela pode verificar algumas fantasias imediatamente, e isso excita Sajina. Mas, quando Gojo a leva para a sala de exibição de bonecas Hina, Sajina está confusa sobre que tipo de BS Gojo está levando ela para ver. Depois de olhar em volta um pouco mais, ela admite que as roupas das bonecas são legais. Pergunta por que ele está mostrando isso a ela. Gojo a lembra que é uma loja de bonecas Hina. Mas, Sajina puxa uma foto de Marin e diz que quer uma roupa de cosplay assim. Gojo diz que não recebe ordens, mas Sajina puxa sua arma secreta e ameaça denunciá-lo aos federais por vê-la nua, a menos
menos que ele concorde em ajudar o FBI a abrir. De repente, clica dentro de sua cabeça. Gojo percebe, este é o mesmo cosplayer Marine mencionado. Aquele que nunca vai a eventos. Gojo pergunta como ela encontrou sua casa, e Sajina explica que viu o post de cosplay de Marine persegui-los no evento de cosplay, e rastreou Gojo de volta para sua casa. Gojo, rapidamente, manda uma mensagem para Marine sobre seu convidado, e ela aparece momentos depois, fangirling sobre seu ídolo cosplay difícil. Marine bombardeia Sajina com elogios e perguntas, e aterroriza Sajina, e quando Gojo informa Marine que Sajina é fã de seu cosplay, Marine acende a felicidade final, e lança ainda mais elogios para Sajina. Depois de se acalmar, Sajina pede a Gojo para fazer um shin para ela. O traje mágico de garota Marine acende, e começa a explicar tudo sobre o personagem, e o anime que ela é de Sajina se surpreende. Como ela não esperava que Marine soubesse das coisas dela, e inicialmente pensei que Marine era apenas uma enxada que usava cosplay para o público de seus únicos fãs. Gojo menciona que Marine ama muito Shin, ela tem sua mercadoria em toda a bolsa. Sajina pergunta por que Marine não faz cosplay dela, e Marine explica que seus enredos são muito grossos para tirar o olhar inocente de Shin, e ela nunca iria querer arruinar um personagem. Ela adora ouvir isso. Sajina percebe, Marine é o tipo de cosplayer que ela respeita, e rapidamente se desculpa em lágrimas por julgá-la duramente. Como Sajina se prepara para sair, ela pede as informações de contato Gojo para que ela possa enviar mais detalhes e suas medidas. Então, ela casualmente diz a Marine para não ter a ideia errada, e garante ela que ela não está mirando em seu papai bebê. Gojo imediatamente esclarece as coisas, que eles não estão namorando, e foge de vergonha. Sajina pede desculpas pelo mal entendido, e fica confusa ao ver como Marine está feliz. Depois de ouvir que Gojo é completamente solteiro, Marine volta à realidade e pergunta a Sajina se ela gostaria de fazer play juntos algum dia, mas Sajina rapidamente rejeita sua oferta. Quando Gojo retorna, ele encontra Marine animadamente tentando fazer Sajina fazer um cosplay em grupo com ela, mas Sajina diz que só gosta de cosplay solo e já planeja alugar um estúdio sozinha. Marine imagina como Sajina ficará fofa em um estúdio e implora para vir junto. Sajina continua dizendo não às suas ofertas, até que Marine se ofereça para dividir a taxa do estúdio. Gojo também se oferece para contribuir, dizendo que ele tem que estar lá de qualquer maneira para ajudar com a maquiagem e os cílios de Marine. Ouvindo isso, Sajina percebe que poderia economizar dinheiro no estúdio e usar o dinheiro extra em fantasias, então ela concorda. Marine comemora quando Sajina mudou de ideia, e Gojo diz que vai assistir o anime também para obter referências. Sajina pergunta se fotos e arte de referência não são suficientes, mas Gojo explica, ele gosta de conhecer os personagens pessoalmente. Ele acrescenta que ele teve que assistir aos clipes de jogos classificados como X do Marine para acertar a fantasia dela. Quando Gojo procura onde assistir ao show, Marine se oferece para emprestar a ele sua caixa de DVD completa. Gojo está aliviado ao ouvir sua oferta, até que ela diz a ele que tem mais de 100 episódios. No dia seguinte, Gojo diz ao avô que está indo para a casa de Mari. Kaoru diz para não se preocupar com a loja, e aí verifica a cabeça de boneco que Gojo pintou. Preocupado, Gojo não tem certeza se parece bom, já que ele não tem praticado ultimamente, mas para sua surpresa, Kyoru diz que está claro que ele melhorou as habilidades. Ele aponta que as linhas de Gojo costumavam ser rígidas, mas agora eles amoleceram. Ele adivinha que sair com Marine tem sido bom para ele, especialmente porque ele até fez a maquiagem dela, e Kyoru o aconselha a não se concentrar apenas nas bonecas, se ele quer ser um verdadeiro artesão. Depois, Gojo chega ao apartamento de Marine, e toca a campainha algumas vezes, perguntando se ele veio muito cedo. De repente, Marine abre a porta de pijama, correndo para explicar que ela dormiu demais. Gojo, no entanto, está muito atordoado com seus melões para ouvir qualquer outra coisa, e se lembra das 7 polegadas entre suas duas peperonas. Ela uma vez mediu. Quando Marine vê a expressão em seu rosto, ela olha no espelho, percebe que ela não está usando lentes de contato, e fecha a porta para colocar suas lentes de contato. Depois de consertar seu visual, ela deixa Gojo entrar, e ele entrega a ela um saco de pudim. Ela está tão distraída com Gojo, vendo-a sem contato, que ela nem percebe. Ele ainda está congelado na entrada, porque Gojo nunca esteve na casa de um amigo antes, especialmente não de uma garota. Ele começa a ficar tonto de seus nervos. Ele pensa em apenas pegar os DVDs e sair, mas Marine retorna e sugere que eles assistam alguns episódios juntos. Gojo concorda, e ela o leva para o quarto dela, que é tão exagerado com tudo Shiosuke que ajuda a acalmar seus nervos. Eles se sentam para assistir, e Gojo toma notas sobre os detalhes dos personagens. Marine contável, e começa a fangirling sobre seus favoritos. Então, de repente, percebe que isso parece um encontro em casa. Ela percebe que sem Kaoru por perto, são apenas os dois. Ela dá uma olhada em Gojo, vê aquele doce olhar sem noção que ela ama, e percebe que está completamente apaixonada. Ela tenta ficar calma, mas não consegue deixar de derreter por dentro. Como ela é presa
ideias em seu devaneio. Seu estômago rosna alto, Gojo se oferece para sair e pegar comida. Mas Marin diz que vai cozinhar. Gojo fica animado para provar sua comida, mas quando ele se lembra de como a comida dela não é saudável, ele se preocupa com suas artérias, e ele se oferece para cozinhar. Mas Marin insiste em fazer desta vez. Ela rapidamente muda para um avental, então lembra que ela esqueceu o sutiã, mas encolhe os ombros, esperando que Gojo não tenha notado, que ele claramente faz. Ela verifica a geladeira e decide fazer amiros, animado para cozinhar algo fofo e caseiro. Ela corta algumas cebolas, frita o arroz e fica surpreso que tem um gosto ótimo. Mas, quando ela arruma, parece algo que fica... As pessoas chamam de sanduíche idiota. Envergonhada, ela diz a Gojo para não comer, mas ele diz que é muito bom. Marin pergunta se ele está apenas sendo educado, mas Gojo insiste que ele está dizendo a verdade, e isso a anima. Depois do almoço, eles continuam assistindo o anime. Em um ponto, Gojo, tão emocionado, começa a chorar. Então Marin passa para ele alguns lenços com um sorriso. Mais tarde, quando Gojo chegar em casa, ele fala com Saizana sobre o design da roupa. Ela está impressionada com a quantidade de detalhes que ele incluiu. Ela se oferece para enviar dinheiro para materiais, mas decide esperar até que Gojo saiba o custo exato. Quando ele pergunta se ela quer ajuda com maquiagem ou cabelo, Sagina diz que vai cuidar disso sozinha. Curioso, Gojo pergunta como ela muda a largura de suas pálpebras nas fotos. Para responder a sua pergunta, Sagina muda para chat de vídeo e demonstra, segurando-o com uma tira de adesiva. Ela explica como ela usa para ajustar o formato dos olhos, e Gojo percebe. Eles poderiam ter usado essa técnica em Marin. Também Sagina pergunta se ele ainda não sabia, e Gojo explica que foi seu primeiro projeto de cosplay, que a choca saber que o vestido foi sua primeira tentativa de fantasia. Ela acha que é por isso que as fotos foram tiradas em um telefone, e oferece a ele para usar sua câmera de alta qualidade na próxima vez. Ela diz que sua irmã mais nova, Shinju, tira todas as suas fotos cosplay, e sugere que Gojo e Marin comprem uma câmera também. Gojo pergunta se Shinju pode ensiná-lo a usar e Sagina sugere. Eles se encontram em um restaurante familiar perto da casa dela. Gojo concorda e agradece antes de encerrar a ligação, e imediatamente manda uma mensagem para Marin sobre os planos do encontro. Marin liga de volta, insistindo em vir também para que ela possa aprender. Ela começa a imaginar o quão fofa a irmãzinha de Sagina deve ser, mas quando eles chegam ao restaurante, eles veem uma garota alta e grossa ao lado de Sagina. Gojo fica atordoada com seu tamanho e não posso acreditar em alguém tão jovem tem parcelas tão grandes. Então, Marin percorre as fotos que Shinju acabou de tirar e não posso deixar de elogiar o quão incríveis eles parecem. Sagina entra na conversa dizendo tudo graças a Shinju, que não só tira foto dela, mas também veio com seu nome de cosplay e fez sua conta. Shinju explica, ela só queria o mundo para ver como sua irmã é adorável, então ela criou a conta e, para sua surpresa, explodiu. Mas quando pessoas aleatórias começaram a enviar mensagens para ela, ela não sabia como responder, então ela simplesmente ignorou todos. Sagina diz que não se importa com o que os estranhos pensam, mas Shinju admite ter tantos seguidores a deixa muito feliz. Marin sorri e diz, é óbvio o quanto Shinju ama sua irmã. Quando Shinju expressa sua concordância, Sagina cora e tenta esconder o rosto. Shinju então traz a câmera de seu pai e menciona que a fotografia é seu hobby. Gojo pergunta o que o torna melhor do que um smartphone, e Shinju explica a ele que uma câmera dá fotos mais nítidas e mais controle sobre a iluminação e o fundo. Vendo como Shinju é apaixonado por isso, Marin pergunta se ela já pensou em fazer cosplay também. Shinju congela por um momento com a pergunta de Marin, mas quando Sagina repete a pergunta, ela responde que ela só gosta de tirar fotos de sua irmã. Depois Marin testa a câmera e, depois de ver como as fotos parecem claras, decide que quer comprar um. Gojo pesquisa os preços online e quase desmaia quando vê como as câmeras custam tanto quanto um fim de semana inteiro com sua irmã cremosa. Sagina diz a eles que é ainda mais caro com acessórios, e Gojo instantaneamente perde a esperança. Ele se pergunta como as pessoas em eventos de cosplay pagam essas coisas, e Marin brinca que eles vão ficar com telefones até que ela possa economizar dinheiro suficiente. Sagina os lembra de serem realistas, comprar apenas o que eles podem pagar. Depois disso, Sagina os convida a conferir algumas opções de estúdio, e ela sugere um encontro na estação de trem. Naquele fim de semana, quando o fim de semana chega, eles acabam em um hospital abandonado, foi transformado em um estúdio. Marin e Shinju estão emocionados e correm para dentro, enquanto Sagina se sente assustada. Perguntas por que ela concordou com isso em primeiro lugar. Na frente, Gojo comenta que o edifício sombrio é uma ótima combinação para cenas do anime, e Sagina concorda, mas também está meio chocado que Gojo realmente assistiu o show inteiro. Quando Marine e Shinju os chamam de dentro, Gojo entra, mas percebe Sagina congelada na porta. Ele pergunta se ela está com medo ou desconfortável, mas ela ignora e entra com propósito. No andar de cima, Marin se pergunta se está
muito escuro no corredor, mas Shinju diz que o Flash vai cuidar disso. Ela então começa a falar sobre as configurações da câmera, e Marin se junta animadamente. Eles notam nuvens se reunindo do lado de fora, e sugiro que eles terminem logo. Quando a chuva começa, Gojo encontra Sajina confinada em um canto, e pergunta se ela quer esperar na entrada, suspeitando que ela está com medo. Sajina insiste que ela está bem, e diz que quer avançar para seu cosplay. Gojo está intrigado, e pergunta por que ela está se forçando tanto, e em vez de responder, Sajina responde perguntando se ele tem algum sonho. Jojo diz que quer ser um artesão de boneca, e Sajina o encoraja a fazer ser. Então, silenciosamente, ações que ela uma vez sonhou em se tornar uma garota mágica. Ela explica que estava obcecada com a ideia de se tornar uma garota mágica anos atrás, mas eventualmente percebi que eles não eram reais. No entanto, quando ela descobriu que poderia comprar suas fantasias, ela os comprou, e enquanto seu primeiro cosplay foi um desastre, ainda a deixava feliz daquele momento em diante. Ela decidiu perseguir o sonho à sua maneira. Gojo pergunta que ela o escolheu para fazer uma fantasia tão importante, e Sajina admite que sentiu ciúmes. Depois de ver as fotos de Marine em sua criação, ela acrescenta que algo sobre a roupa apenas a atingiu, e foi como amor à primeira vista, que lembra Gojo da primeira vez que viu as bonecas Hina de seu avô. Ele uma vez expressou que eles eram os mais bonitos, coisas que ele já tinha visto, mas Kaoru disse a ele, eles foram feitos para chamar a atenção. Quando Gojo perguntou o que isso significava, Kaoru explicou que as bonecas devem fazer as pessoas sentirem amor à primeira vista, e naquele momento, inspirou Gojo a seguir os passos de seu avô. De volta ao presente, Gojo começa a chorar. Oprimido pela memória e pelas palavras de Sajina, ela entra em pânico um pouco, mas Gojo agarra sua mão e agradece a ela pela motivação, prometendo fazer o seu melhor. No entanto, e Sajina vai para uma escola só para meninas. A mão segurando é demais para ela, e ela desmaia ali. Alguns dias depois, após o término dos exames finais, Marin sugere a Gojo que eles vão para a praia juntos. Gojo fica surpreso com o pedido, mas se encontra parado na areia não muito depois. Ele pergunta a ela se isso é para uma sessão de foto, mas Marin diz que não, e que é apenas verão. Eles são gratuitos e a hora de eles se divertirem. Gojo lembra como Marin é espontâneo. Imagina que este é apenas mais um daqueles momentos. Enquanto comia seu hambúrguer, Marin pede a Gojo para alimentá-la com algumas batatas fritas, mas antes que ele possa agarrá-los, um pássaro entra e rouba seu hambúrguer. Eles tentam se mudar para outro local, mas o pássaro continua seguindo. Pensando rápido, Gojo come as batatas fritas na direção oposta. Para distrair o pássaro, e eles fazem uma pausa para ele, segurando o último hambúrguer, como se fosse seu precioso tesouro. Eles eventualmente se sentam para descansar. Compartilhar o hambúrguer de Gojo. Marin oferece a ele um gole de seu chá de bolhas, mas ele recusa, não querendo um beijo indireto. Depois de um tempo, ela decide para se refrescar e corre para a água para mergulhar os pés, mas ao fazer isso, ela acidentalmente mostra a Gojo sua capa de enredo. Então ela chama ele para se juntar a ela. Então ele desajeitadamente tira o sapato, arregaça as calças e entra no oceano. Ele enlouquece quando seus pés começam a afundar na areia molhada, e Marin ri perguntando se é sua primeira vez. Gojo admite que é sua primeira vez e explica que ele passou tanto tempo trabalhando com bonecas Hina. Antes disso, ele nunca conseguiu tentar coisas assim. Mas agora que ele está aqui, ele entende porque seu avô queria que ele explorasse mais o mundo. Ele então diz que a paisagem é linda, e Marin, totalmente encantado com a pura honestidade, promete levá-lo a ainda mais lugares. Para as férias de verão, apenas os dois. Quando Gojo concorda perturbado, Marin diz que vai pegar uma bebida e sai correndo. Enquanto ela se afasta, ela começa a surtar. Ouvir que Gojo concorda em mais tempo sozinho com ela, e ela mal pode esperar pelas férias de verão chegarem. Só então ela olha para Gojo e o vê observando as ondas com toda a aura, olhando completamente maravilhado. Move seu coração vê-lo assim, e ela tira uma foto dele pensando como ele é gostoso. Mas de repente Gojo tropeça em nada e cai de cara no oceano. Alguns dias depois, Marin e Gojo sobem para seu quarto para olhar alguns novos materiais de fantasia. Eles acabaram de comprar do nada. Marin levanta a saia, fazendo Gojo vacilar com sua cueca, mas ela casualmente informa que ela está usando um maiô. Ela o lembra da noite anterior, quando ela lhe enviou uma foto usando um, e nunca recebeu uma resposta, mas Gojo se recusa a revelar o motivo. Como na noite anterior, ele usou essas fotos para alguns negócios cremosos. Enquanto Marin continua exibindo seu maiô,
Gojo pede um minuto para si mesmo. Marin percebe o que está acontecendo e o provoca sobre ficar excitado, mas Gojo se encaixa e diz a ela para não tocá-lo, a menos que ela queira um segundo incidente de Shibuya. Depois que eles se estabeleceram, Marin ajuda Gojo a pintar uma joia preta para sua próxima fantasia, e ela diz que está feliz por finalmente poder ser útil. Lembra Gojo da primeira vez? Alguém o fez se sentir assim. Então Marin fica animada para experimentar sua fantasia e começa a se despir ali. Gojo instantaneamente cobre os olhos como se estivesse sob ataque. Mas Marin de repente percebe, ela está usando a capa de melão errada. E fica envergonhado rapidamente encobrindo novamente. Depois Sagina experimenta a própria fantasia e está impressionado com o quão bem Gojo fez isso. Gojo pergunta se algo precisa ser consertado, e Sagina diz que a saia poderia ser mais inchada, mas ela só vai usar um tutu. Ela então coloca a capa e admira o forro detalhado que Gojo adicionou. Ele a avisa que é um material grosso, mas ela diz que é ótimo para fotos. Marin, assistindo tudo isso, gostaria de saber mais sobre figurino. Ela tenta dar a Gojo algum feedback profissional, mas tudo que ela pode gerenciar estão soando como um noob completo. Em figurinos, Gojo se oferece para ajudar com a maquiagem e peruca de Marin, e Sagina dá algumas dicas para que o visual combine melhor com o personagem. Eles estão fazendo cosplay de Gojo, puxa uma fita e mostra como ajustar as pálpebras para cosplay. Marin fica animado para experimentar e Sagina ajuda Gogo a ajustar corretamente. Quando Marin se olha no espelho, ela está chocada com a mudança e começa a bater alegremente em Gojo como uma criança cheia de alegria, pois ela mal pode esperar pela sessão de fotos, mas então começa a derramar lá fora e o humor de Marin cai. No entanto, Sagina diz que o clima sombrio realmente se encaixa melhor na vibração dos personagens. Ela também elogia a fantasia de Marin, e Marin jorra sobre o quanto ela ama os dois personagens. Ela pede para tirar uma foto juntos, e ao contrário de antes, desta vez Sagina diz que sim. Marin fica emocionada, posta na conta dela. Eles de repente percebem que Shinju e Gojo estão tomando para sempre, mas quando a porta finalmente se abre, Marin e Sagina estão atordoados. Acontece que depois que Sagina desmaiou no dia anterior, eles terminaram a visita mais cedo e voltaram para a estação. Gojo se desculpou por não perceber que algo estava errado, mas Sagina disse a ele que ela estava bem. Marin diz que tem planos em parafusos, deixando Gojo para trás com as irmãs. Shinju menciona, ela quer dar uma olhada em algumas lojas na estação, então Sagina os deixa em paz. Gojo pergunta a Shinju se ela sempre quis secretamente fazer cosplay também. Talvez ela simplesmente não conseguia dizer isso na frente de sua irmã. Shinju olha para baixo. Então Gojo pede desculpas e começa a ir embora, mas ela o impede e diz a um personagem que ela gostaria de tentar. Ela explica que ao contrário de sua irmã, que é pequena e fofa, ela se preocupa que sua figura rechonchuda vai fazê-la parecer estranha, tentando tirar seu personagem favorito, que isso possa incomodar Sagina. Gojo compartilha sua experiência do evento de cosplay, dizendo a ela que a melhor coisa sobre cosplay é que qualquer um pode se tornar quem quiser. Ele a encoraja a tentar, prometendo que sua irmã nunca julgaria. Shinju agradece e diz, ela quer se vestir como um personagem do mesmo anime que Marin e Sagina. Gojo começa a imaginar um personagem ruivo, mas fica surpresa quando ela diz, é na verdade um personagem masculino chamado Sama. Ele ouve sem julgamento e eles decidem que Shinju se juntará secretamente à filmagem. Shinju diz que seu único problema são seus melões enormes, tornam complicado vestir-se e que ela só recebe uma pequena mesada. Gojo percebe que cosplay pode ficar caro, mas ele está determinado a ajudar. Eles voltam para casa dele e Gojo puxa seu uniforme escolar, por acaso se parece com o do anime. Shinju pede para experimentá-lo, então Gojo espera do lado de fora, enquanto sua mente vagueia, imaginando como seria se Marin usasse suas roupas. Quando ele retorna, os botões em sua camisa são apenas segurando os preciosos gêmeos, e um até aparece e passa voando por sua cabeça. Depois, Gojo ajuda a consertar a camisa. Pensa em como as bonecas Hina não lidam com isso, mas eles também usam kimonos. Só então ele tem uma ideia para embrulhar seus enredos, para achatá-los, e sugere experimentá-lo. Enquanto ela muda novamente, Gojo lembra como Marin dobrou os sutiãs para melhorar seus ativos e refletir sobre o quão comprometidas essas meninas estão com seus papéis. Quando ele entra novamente, Shinju diz que não funcionando, como seus ativos não vão cooperar. Gojo também percebe que seu tipo de corpo é mais feminino do que a construção enxuta do personagem. Ele recorre à internet para obter ajuda e encontra uma sugestão para usar um pó abelhas. Eles procuram e ficam chocados ao ver o tamanho que ela precisa e como é barato. Com o problema do melão resolvido, Gojo toma suas medidas, começando com a cabeça, mas seus ativos continuam atrapalhando, tornando o processo estranho para ele. Alguns dias depois, Gojo e Shinju se encontram novamente para cortar sua peruca, e Shinju está impressionado com o quão calmo ele é. Gojo admite que está com medo de
estragar tudo, e ela está aliviada em ouvir isso. Como ela sempre pensou que ela era a única nervosa, Gojo compartilha como há alguém em sua classe. Ele realmente admira, e mesmo que ela pareça perfeita, ainda há coisas com as quais ela luta. Ele chama essa pessoa de adorável, mas rapidamente confuso e retorna ao ponto, dizendo que todo mundo tem coisas que estão trabalhando, mesmo que pareçam confiantes. Shinju calmamente leva isso em... E então eles continuam com a peruca e maquiagem, lentamente transformando a Berum no personagem. De volta à sessão de fotos, Marin e Sagina finalmente a veem, e eles não conseguem parar de olhar para o quão boa ela está. Shinju está radiante de felicidade, como sua irmã a elogia, e depois de mais jorrar, as meninas decidem tirar uma foto em grupo, oficialmente, marcando o primeiro passo de Shinju no mundo do cosplay. Depois disso, Shinju pega sua câmera e começa a tirar fotos das meninas, sem parar. Ela até pede para eles tentarem uma pose popular do anime, mas Sagina é mais focada em como o prédio antigo parece assustador, mas isso muda rápido quando ela vê Marin totalmente no personagem, pensando que é quase assustador o quão precisa ela é. O clima muda quando Marin quebra o personagem e cora, chamando Sagina de fofa de perto. Marin ri totalmente se divertindo, e enquanto Sagina sabe que não está sendo muito profissional, ela não consegue evitar ficar confusa também. Após a filmagem, Sagina calmamente puxa Gojo de lado para agradecê-lo por ajudar Shinju. Ela tem certeza que ele pagou para alguns dos custos de cosplay de sua irmã e promete pagá-lo de volta. Ela também admite que se sente mal por não perceber Shinju queria fazer cosplay, e isso faz Sagina sentir que falhou como uma irmã mais velha, mas Gojo gentilmente diz a ela que falar sobre o que você realmente ama pode ser difícil às vezes, e ouvindo isso, Sagina percebe o quão gentil Gojo realmente é, mas ela mantém esses sentimentos para si mesma. Enquanto isso, Marin está no modo de sessão de fotos completa, posando como seu novo personagem. Shinju fica animado depois de capturar a foto perfeita, mas, bem no meio de tudo isso, o observador do fuzileiro naval dá e perde contra seus enormes ativos. Mais tarde, Sagina e Shinju passam pelas fotos e estão maravilhados com o quão bem Marine tirou o visual. Sagina olha as fotos também e começa a perceber seus sentimentos. Pode não ser apenas sobre a roupa que Gojo fez. Shinju percebe Sagina olhando e pergunta se o cosplay dela saiu estranho. Sagina balança a cabeça e explica que ela está realmente com ciúmes, que Shinju tem que se vestir como um personagem que ela mesma nunca poderia tirar. Choca Shinju ouvir isso, e ela garante Sagina que ela fica ótima em todos os seus cosplays. Mas Sagina explica que ela só escolhe personagens ela sabe pode fazer justiça enquanto ela não gosta de sua aparência. Às vezes ela se pergunta como seria tentar algo diferente, que lembra Shinju do que Gojo disse uma vez, mas cada um tem suas próprias lutas. Então Shinju diz a Sagina que ela planeja conseguir um emprego quando for mais velha e economize para fazer cosplay ainda mais. Sagina fica animada ao ouvir isso de sua irmã e diz que está ansiosa por isso. Ela até admite ela prefere fazer fotos apenas com sua irmãzinha. Shinju diz que o cosplay do grupo também foi divertido, e Sagino olha para uma foto com Gojo no canto. Calmamente diz foi realmente divertido em casa. Gojo está olhando as fotos. Quando Marin liga para expressar sua felicidade por eles, ela elogia Gojo por quão boa maquiagem. Pergunta se Shinju estava usando seu uniforme, quando ele diz sim, e explica que eles trabalharam juntos. Marin de repente percebe que estava sozinho em seu quarto, com uma garota que tem enredos muito mais grossos que os dela. De repente a voz de Marin fica quieta, enquanto sua alma sente uma quantidade enorme de ciúme. Algum tempo depois, as férias de verão começam. Gojo está animado para finalmente trabalhar em suas duas bonecas. E o próximo cosplay de Marine, desta vez ela escolheu um personagem chamado Verônica, uma vilã bronzeada que parece que morde. Eles assistiram um anime junto, e enquanto Mary estava cobiçando o cremoso de Verônica, o olhar caramelo, Gojo estava se perguntando como recriar seu tom de pele mais escuro. Agora no presente, Gojo termina o traje rapidamente, já que o design é sim. Só então, Marin aparece em sua porta, vários tons mais escuros. Depois de fazer um reverso Michael Jackson, quando Gojo pergunta o que aconteceu, ela explica que ela cobriu a cabeça aos pés na base do corpo. Ela então pede para tomar banho, então Gojo espera do lado de fora, segurando algumas de suas roupas para ela vestir. Depois, quando Marin sai, ela se sente muito melhor depois de esfriar. Gojo, enquanto isso, está pirando, vendo que ela está literalmente usando suas roupas e até cheira seu sabonete. Então Marin mostra a ele sua maquiagem de cosplay, que parece algo que sua mãe usava quando ela estava expandindo seu domínio. Gojo vê algo espreitando de sua bolsa e Marin puxa um pedaço de pau na parede, papel de parede para mudar fundos. No entanto, ela ainda não encontrou as presas falsas para o cosplay, e Gojo dá a ela alguns dentes falsos que ele fez, usando pressão nas unhas. Marin os experimenta e os mostra, e ele está surpreso com o quão reais eles parecem. De repente, Marin levanta a camisa para a base em seu corpo, e Gojo consegue um lugar na primeira fila para coisas que ele nunca deveria ver. Marin percebe seu rosto
ficando vermelho, e se preocupa que ele esteja superaquecendo. Ela corre para pegar escorregões de água e bate na cabeça, colocando um fim nos planos de cosplay para o dia. Alguns dias depois, Marin leva Gojo às compras com ela, mas, em vez de comprar coisas para si mesma desta vez, ela quer comprar roupas novas para ele. Ela pergunta que estilo ele gosta, mas ele não tem uma resposta. Marin escolhe uma camisa e o manda a experimentá-la. Um funcionário da loja vê Marin esperando e assume que seu namorado deve ser gostoso, mas, quando ele vê o velho Gojo sair, ele espera que o cara possa satisfazê-la de outras maneiras do que sua aparência. Marin continua entregando Gojo camisa após camisa, caindo para cada um, pensando que ele fica gostoso em cada um deles, mesmo que Gojo odeie todos eles. Eventualmente, ela escolhe uma camiseta simples para si mesma, planeja experimentá-lo também, esperando que eles possam combinar como um casal. Ela fica incrível nele, mas Gojo ainda não gosta. Depois eles pegam ramen e continuam comprando. No final, Gojo não compra nada, mas Marin não se importa. Ela menciona fazer o cosplay da Verônica, agora que ela está curada, mas Gojo diz que ela deveria fazer isso sozinha, sem ele estar envolvido. Marin fica surpreso ao ouvir isso, e Marin pergunta por que pensar que Gojo não quer mais ficar perto dela. Mas, de repente, Gojo deixa escapar que ele não sobreviveria vendo a roupa sem pintar as calças de branco. Marin finalmente entende e dá um soco em Gojo por assustá-la. Como ela pensou que algo estava seriamente errado, ela promete ter mais cuidado, escolhendo seu próximo personagem, e diz que vai usar a fantasia de Verônica em casa, só para que o trabalho duro de Gojo não seja desperdiçado. Ambos continuam caminhando, corando com sua interação anterior. Então Marin de repente o puxa para perto e pergunta se ele, como ela, para enviar algumas fotos dela na roupa. Gojo dobra com força no local, mas Marin ri e diz que está apenas brincando. Depois Marin sugere que ele se refresque em algum lugar, já que o calor é insuportável. Então ela e Gojo vão a um café de mangá. Como Marin felizmente fala sobre como esses lugares são convenientes, Gojo não consegue parar de pensar em como a sala é pequena e quão perto eles estão sentados. Ele pergunta se isso é normal para cafés de mangá, e Marin casualmente diz sim. Ela pega um menu de comida. Quando ele vê a opção de comida, surpreende Gojo com o quão prejudicial a comida é. Então Marin puxa um mangá sobre uma Suki que é obcecado pelo personagem principal. Ela explica que adora personagens com tranças e adoraria fazer cosplay deste algum dia. Gojo observa que esse personagem realmente usa mais roupas do que Verônica, mas Marin o surpreende dizendo ela provavelmente não vai fazer cosplay dela. Quando Gojo pergunta por que, ela admite ela não se acha fofa o suficiente para tirar as tranças. Gojo fica surpreso ao ouvir Marin dizendo que e a encoraja a tentar de qualquer maneira, especialmente porque ela gosta muito do personagem. Enquanto Marin, perturbado, concorda em fazer cosplay da Sukubo, principalmente Gojo pediu a ela para Gojo então pergunta o que é uma Sukubo, e Marin explica com frieza: eles são demônios que visitam pessoas em seus sonhos e drenar sua energia deixando-os secos. Ele está preocupado depois de ouvir isso, mas ela garante a ele que não é assustador. Ela mostra a ele uma cena do mangá, onde a Sukubo só quer que o cara adormeça para que ela possa sair com ele, mas acaba adormecendo, e o tom bobo da história ajuda a acalmar os nervos de Gojo, fazendo perceber que é um mangá frio. Então Marin vai buscar os lanches que ela pediu, deixando Gojo para folhear o mangá, mas ele rapidamente percebe enquanto lê que a arte é tão simplificada que ele não consegue distinguir o design completo da roupa, e mesmo que ele tenha feito fantasias de referências incompletas antes, ele admite que este é realmente complicado. Depois Gojo diz ele quer passar na livraria para encontrar uma referência melhor para o personagem. Depois ele mostra a Kyoru sua nova compra e se sente orgulhoso do progresso que está fazendo, tanto na moda quanto na confiança. Alguns dias depois, Gojo termina a fantasia e Marin manda uma mensagem para ele, dizendo que ela reservou um estúdio para eles fazerem cosplay. Eles se encontram do lado de fora e, embora o lugar pareça um pouco estranho, Marine entra correndo sem hesitação. Quando eles chegam ao quarto, Marine pula animadamente até que ela percebe um massageador em forma de picles suspeito, e é aí que Gojo percebe que eles estão em um hotel de amor. Gojo pergunta por que ela não mencionou isso antes, e Marine timidamente admite ela viu um quarto com uma cama grande online e parecia com um do mangá, e foi tão barato, ela não pensou duas vezes antes de reservar, e ela só percebeu que tipo de lugar era. Uma vez que eles chegaram lá tentando ficar calmos, Gojo diz a si mesmo que é apenas um estúdio fotográfico, mas quando ele vê o massageador, ele não pode deixar de pensar em todas as possibilidades que terminam com ele expandindo o domínio cremoso de Marin. Marin o tranquiliza, mostrando fotos de outros cosplayers fazendo brotos inofensivos em lugares semelhantes. Quando Gojo vê que eles até servem sobremesas, ele pergunta se este hotel tem algum. Marin tenta ligar para o serviço de quarto, mas Gojo a impede de apontar que isso realmente não é um lugar para eles brincarem. Marin concorda que foi uma ideia boba, mas diz que vai vestir sua roupa de cosplay
cosplay? Já que eles já estão aqui, Gojo o espera nervosamente do lado de fora e liga a TV, apenas para se assustar com Johnny Sins batendo palmas na tela, e ele inicialmente desliga, para que ele possa aprender algumas dicas e truques do próprio Rei Careca. Quando Marin sai fantasiado, ele está surpreso com o quão bem a roupa. Ela elogia os pequenos detalhes que ele adicionou. Gojo explica que pesquisou o Sucubo para se inspirar, e embora o design possa não ser completamente preciso, ele se divertiu criando sua própria versão. Marin garante a ele que o que torna o cosplay divertido está colocando seu próprio toque nele, então ela aleatoriamente traz à tona uma superstição estranha sobre como manter protetores de picles em sua carteira. É suposto trazer boa sorte. Gojo fica nervoso, mas Marin encontra alguns na sala e brinca sobre compartilhar a sorte. Então Gojo faz a maquiagem e a peruca de Marin. Quando ela se olha no espelho, ele elogia quanto ela se parece com o personagem. Eles começam a sessão de foto com Marine posando na cama e comer chocolates para combinar com cenas do mangá, mas Marine acaba comendo todo o chocolate, então eles tentam recriar a cena onde o personagem canta uma canção de ninar, mas vendo que parece meio cozido, Gojo diz ficaria melhor da perspectiva do cara, então ele se deita na cama e pede a Marin para ficar em cima dele pro tiro. Marin se preocupa que suas bochechas gordas possam esmagá-lo, mas Gojo diz que vai ficar bem. Enquanto ela sobe sobre ele, Gojo consegue tirar a foto perfeita. Marina fica emocionada com o resultado, mas só então eles ouvem barulhos felizes de uma garota sendo aplaudida na porta ao lado, e são lembrados de onde eles realmente estão. Envergonhado, Gojo rapidamente se afasta o tempo todo para voar até sua caverna, mas os dois acabam emaranhados, cara a cara no escuro. Mas assim que eles estão prestes a progredir na trama, o telefone toca, informando-os de que ficaram sem tempo. Marine vai se trocar, oprimido pelo quão perto eles estão de barriga batendo. Depois eles descem de elevador, onde uma garota passa por eles e reflete sobre como ela era uma vez em sua posição. Uma vez que Gojo chega em casa, ele não pode deixar de fazer cócegas em seu picle para Marin, pois da experiência que ele acabou de ter. Alguma noite depois, o telefone de Gojo toca com uma mensagem urgente de Marin, implorando por ajuda, dizendo que há uma emergência no apartamento dela. Ele a encontra caída sobre sua mesa, cercada por livros didáticos. Ela revela que, como punição, o pai dela acabou de cancelar o plano do festival de verão, depois de descobrir que ela ainda tem uma montanha de lição de casa. Marin expressa quanto ela quer assistir os fogos de artifício, mas Gojo a lembra, ela foi enterrada em atribuições de qualquer maneira. Marin desabafa que aceitou tantos empregos de modelo que ela esqueceu totalmente da escola. Gojo pergunta que tipo de trabalho a mantém tão ocupada, e quando Marin lhe entrega uma revista de moda brilhante, Gojo vê que seu rosto está na capa, e fica chocada ao saber que ela é famosa, mas ela ri e diz que não é famosa, e ela é apenas uma modelo amadora. Ela revela que um estilista de salão colocá-la em contato com um editor, e agora ela tira fotos de meio período para economizar para uma câmera de ponta. Gojo dificilmente a reconhece na maquiagem profissional, e Marin sorri, explicando que um verdadeiro artista fez seu rosto naquele dia. Para relaxar, Marin sugere um filme de terror. Gojo não tem certeza, pois filmes de terror não são coisa dele, mas ela insiste que não pode ser tão ruim. 5 minutos de filme. Ela está grudada em seu braço tremendo, enquanto Gojo não se incomoda e estuda os detalhes do traje do monstro. Quando os créditos rolam, Gojo rebobina o filme para inspecionar a maquiagem, que assusta Marin, e ela vira o rosto para evitar assistir. Depois de terminar a maior parte de sua lição de casa, Marin comemora e fica aliviado por não haver matemática. Mas para seu choque, Gojo a lembra dos exercícios da planilha, e ela percebe que deixou dela na escola. Eles vão para o campus, e depois de receberem o dever de casa de Marin na caminhada para casa, Gojo convida Marin para jantar. Ela torce feliz por uma pausa do arroz frito congelado. Ao longo do caminho, eles passam pela piscina da escola. Marin se ajoelha para espiar a água, e enquanto Gojo a avisa para ter cuidado, ela escorrega e cai de qualquer maneira. Gojo percebe que ela não sabe nadar, então Gojo age rápido e salva ele, que termina com os dois encharcados. Ele pergunta como ela lida com viagens à praia com amigos, e Marine encolhe os ombros dizendo que ela apenas come chats e relógios luz do sol brilhar no mar. Em vez de nadar, ela se pergunta se é estranho amar o oceano quando ela não sabe nadar, mas Gojo diz que entende como ele ama as bonecas Hina, mesmo que ele não possa criá-los somente mais inspirado. Marine propõe encontrando outro festival que ainda está aberto esta noite. Gojo a lembra de sua lição de casa, e ela promete terminar se ele ajudar para que eles possam visitar o festival. Quando a noite cai, Gojo diz a Kyoru que está indo para o festival, e Kyoru sorri, percebendo que seu neto finalmente fez amigos. Quando ele chega, o festival está lotado, e Gojo se preocupa em nunca encontrar Marin, mas ela aparece girando em seu lindo yukata. Ele olha para o olhar dela hipnotizado, e Marin o provoca, acusando-o de ser um beijador de pescoço
abraço apaixonado. Para sua surpresa, Gojo não responde, mas suas reações confirmam. E vê-lo corar, Marin decide que o Yukata foi a escolha certa e propositalmente mantém seu colarinho tentadoramente baixo, para que Gojo possa ver então. Antes de assistirem aos fogos de artifício, eles vagam pelas barracas de comida. Marin inicialmente caça apenas uma maçã cristalizada, mas acaba parando em cada estande e consegue muita comida. De repente, um anúncio diz que fogos de ar começam em breve, então eles se mudaram para a praça, e Gojo confessa a Marin que esta será a primeira vez que ele assistirá fogos de artifício no festival. Então o show de fogos de artifício começa, e pela primeira vez em sua vida, Gojo vê explosões de cor no céu, pensando como é bonito, mas quando ele vê Marin ao lado dele, ele percebe que está vendo uma visão ainda mais bonita. Marin o pega olhando, e de repente mostra sua língua azul. Ela pegou de doces e eles riram juntos, pois as sandálias de Marin causaram arranhões dolorosos em seus pés. Gojo se oferece para comprar ataduras, mas ela diz que é mais simples se ele a carregar, então ele a levanta nas costas. E enquanto Marin está mais do que feliz, Gojo luta para se concentrar com os melões nas costas. A caminho de casa, eles falam sobre momentos favoritos do festival, e por causa do final sem brilho do dia, Marin promete voltar com ele no próximo ano. Gojo sorri, percebendo que ela ainda quer estar com ele. De volta para casa, Gojo pronto para dormir quando seu telefone toca. Marin está sussurrando, dizendo que está apavorada depois que ela assistiu a sequência do filme de terror, e agora, cada riacho em seu apartamento soa como um fantasma. Ela implora para ele continuar falando até que ela adormeça. Gojo concorda. Deitado em sua cama com o telefone no alto-falante, Marin conversa sobre todas as aventuras de verão. Eles se espremem da praia para as fotos de cosplay. Suas respostas ficam mais suaves até que ele cochila, e ouvindo sua respiração constante, Marin sorri no escuro, sentindo uma conexão profunda. Marin sussurra para Gojo, dizendo a ele que ela o ama. Enquanto a chamada ainda está em andamento, ela se enrola sob o cobertor e adormece, como se ela estivesse deitada ao lado dele, o homem que ela ama. Se você assistir essa recapitulação do anime até o final, comente o aplauso de cosplay. Se você gosta de recapitulações de anime como esta, assista a este vídeo.